Foi divulgada a nova pesquisa Ibope para o governo de São Paulo. Paulo Scaff, do MDB, e João Dória, do PSDB, apareceram tecnicamente empatados. O presidente Michel Temer discursou pela última vez na ONU como presidente e disse que vai entregar o país melhor do que encontrou. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto. Um ano após incêndio, clientes e funcionários do Mercado Municipal de Santo Amaro ainda sofrem com os reflexos. O Mercado Municipal de Santo Amaro seria concedido à iniciativa privada, mas por enquanto ninguém se interessou em fazer a gestão do espaço por 25 anos. O Jornal da Gazeta, edição das 10, começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer discursou hoje pela última vez na ONU como presidente do Brasil e destacou que entrega o país melhor do que encontrou. Ele também criticou o isolacionismo, a intolerância e o unilateralismo. Temer abriu a reunião da 73ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Tradicionalmente, há 7 décadas, o Brasil faz a abertura do debate. E esta é a terceira participação de Temer à frente do cargo. Em quase 21 minutos, Temer criticou o isolacionismo, a intolerância e o unilateralismo, questões que, segundo ele, podem comprometer o aprimoramento da ordem internacional. Se quisermos aprimorar nossa ordem coletiva, hoje se impõe ainda outra tarefa, a de defender a própria integridade dessa ordem. Ordem que, por imperfeita que seja, tem servido às causas maiores da humanidade. O MDBista aproveitou a oportunidade também para exaltar conquistas do seu governo, destacando a estabilização da economia. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. E sobre o papel do Brasil na questão da crise migratória na América do Sul, citando o abrigo aos venezuelanos. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Em tom de despedida, Temer encerrou o discurso dizendo que deixará o cargo com a tranquilidade de dever cumprido. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo. Agora é ir adiante. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB no valor de 10 milhões de reais. A Polícia Federal viu indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso, mas Raquel Dodge entendeu que Temer tem imunidade temporária por ocupar a presidência da República, o que o impede de responder por fatos criminosos anteriores ao cargo atual. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou gargalhadas de chefes de Estado ao elogiar a própria administração. O presidente americano, que discursaria logo após Michel Temer, se atrasou e foi substituído por Lenín Moreno, do Equador. Diante de chefes de Estado e representantes de 190 países, Trump atacou o governo iraniano, afirmando que o país busca semear caos, morte e destruição com as armas nucleares e apoio a grupos extremistas. Ele afirmou que só uma campanha de pressão mundial contra o Irã pode isolar o país e conter a ameaça. Antes do discurso, Trump tuitou que só se reuniria com o presidente iraniano se o Irã aceitasse as condições americanas para o fim dos esforços militares e nucleares do país. Em resposta, Hassan Rouhani afirmou que a atual administração americana está determinada a tornar ineficazes todas as instituições internacionais e que nem mesmo esconde os planos de desestabilizar o Oriente Médio. Trump afirmou que em menos de 2 anos, seu governo fez mais do que quase qualquer administração na história do país. A plateia começou a rir alto e Trump afirmou que não esperava essa reação. Didn't expect that reaction, but that's okay.
A 73ª edição da Assembleia Geral da ONU tem como principal tema a construção de sociedades mais igualitárias, pacíficas e sustentáveis. O governo de Trump, em menos de 2 anos, tomou várias decisões que contrariam a maioria da ONU, como a recusa em ratificar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e o abandono do acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015. Uma reunião entre presidenciáveis de centro fracassou em São Paulo. Marina Silva da Rede e Henrique Meirelles do MDB desistiram na última hora do encontro com Geraldo Alckmin do PSDB e Álvaro Dias do Podemos. A reunião, articulada pelo advogado Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, iria tratar de uma possível união em torno de uma candidatura presidencial única de centro. João Amoedo do Novo também foi chamado para a conversa, mas não aceitou. E essa reunião é o assunto do comentário de política com José Neumann Pinto. Os antigos romanos diziam in medio virtus, a virtude está no meio. Esse lema romano, entre tantos outros, já foi desmoralizado completamente na política brasileira. E eles não se cansam de desmoralizar mais. Em primeiro lugar, criaram um negócio chamado centrão, que de centro não tem nada. É apenas um grupo de fisiológicos de partidos sem ideologia que só querem saber do dinheirinho público, né? Agora falaram na terceira via. Nós temos o PT com o Lula e temos o anti-Lula. E no meio disso tudo, uma confusão de gente brigando à tapa por um lugar que disputam e ao qual dificilmente chegarão, né? É o Alckmin do PSDB, é o Ciro Gomes do PDT, é a Marina Silva da Rede. Marcaram até uma reunião para decidir uma ação conjunta. Ridiculamente, a reunião fracassou. Não tinha outra possibilidade de acontecer, porque não são do centro e não são terceira via. Cada um tem uma ideologia, cada um tem um caminho para chegar ao poder e dificilmente chegarão, pelo menos nessa eleição. Então vamos esquecer dessa brincadeira de centro e de terceira via. Fica para a próxima, tá? Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo e no Rio. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez uma caminhada na região central da capital paulista. O tucano defendeu a aprovação da reforma da Previdência com idade mínima menor para as mulheres e transição para o futuro. Em entrevista ao programa Pânico, disse que a candidatura folclórica de Bolsonaro não resiste ao segundo turno e negou apoio a Haddad, caso não passe para a outra fase. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no interior do estado. Ele visitou a cidade de Campinas, onde participou de uma caminhada. O ex-prefeito paulistano minimizou as pesquisas. Disse que vai trabalhar para ampliar o número de votos. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar nas intenções de voto, disse que o cenário eleitoral ainda está em aberto e lançou dúvidas sobre a idoneidade das pesquisas. Afirmou que em um país onde se compra e se vende até deputado, questionou se os institutos de pesquisas estão imunes ao poder avassalador do dinheiro e da corrupção. Marina Silva da Rede também passou o dia na capital paulista. Ela participou de uma sabatina promovida pelo Twitter. A candidata criticou a banalização da corrupção no ambiente político. Em queda nas pesquisas, disse ser contrária ao voto útil. Pediu aos eleitores para continuarem mobilizados. Falou que no primeiro turno, o eleitor deve votar em quem acredita. Henrique Meirelles, do MDB, deu entrevista para rádios do interior e fez caminhada no Mercadão, no centro de São Paulo. O MDBista conversou com comerciantes e populares. Ao comentar sobre uma possível união de partidos do centro, Meirelles disse que basta Alckmin desistir ou outros candidatos desistirem. No fim da tarde de hoje, o candidato do PDT, Ciro Gomes, estava no Rio de Janeiro em atividades de campanha, mas voltou às pressas para São Paulo, onde foi internado no hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade, após sentir dores na região da bexiga.
De acordo com a assessoria de imprensa do candidato, ele foi submetido a um procedimento de cauterização de vasos da próstata e deve passar a noite no hospital. A assessoria de Ciro informou ainda que o pedetista vai retomar as atividades de campanha o mais breve possível. No boletim médico do Hospital Albert Einstein, divulgado hoje, a equipe médica de Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, informou que o paciente apresenta boa evolução clínica, sem dor, sem febre e nem sinais de infecção. Segundo os médicos, o candidato iniciou dieta branda com boa aceitação. À tarde, ele recebeu a visita do pastor e deputado federal Marco Feliciano, do Podemos. E a Polícia Federal abriu um novo inquérito para continuar a investigação sobre o ataque à faca de Adélio Bispo ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O primeiro inquérito da Polícia Federal sobre o caso vai ser encerrado até o fim dessa semana, já que Adélio está detido em um presídio federal e, de acordo com os procedimentos da Justiça, casos como o dele devem ter um inquérito resolvido com no máximo 30 dias. Nessa primeira investigação, a conclusão deve ser a de que Adélio agiu sozinho e por motivos pessoais ao atacar o candidato do PSL. Na nova frente de trabalho da PF, o delegado federal quer investigar a vida pregressa do agressor nos últimos 2 anos e entender os passos dele nesse período até o ataque de Juiz de Fora. Em entrevista ontem à Rádio Jovem Pan, Bolsonaro disse ao jornalista Augusto Nunes que a ação foi política e precisa ser mais bem apurada pela Polícia Federal. O Ibope divulgou no início da noite a pesquisa para a disputa ao governo de São Paulo. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo Estadão. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Scaff e Dória estão tecnicamente empatados. Vamos aos números. O candidato do MDB, Paulo Scaff, tinha 24% no levantamento divulgado na quarta-feira passada e hoje manteve o índice. João Dória, do PSDB, tinha 23% e agora caiu 1 ponto, tem 22%. Márcio França, do PSB, tinha 9% e subiu 3 pontos percentuais no novo Ibope e tem agora 12%. Luiz Marinho, do PT, aparecia com 8% na semana passada e hoje caiu 2 pontos, tem agora 6%. Major Costa Silva, do Democracia Cristã, tinha 2% e agora foi a 4%. Professora Lisete, do PSOL, manteve os 2%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos nulos eram 17% e hoje 18%. Não sabe e não respondeu era 11% e agora 7%. E num eventual segundo turno entre Scaff e Dória, o MDBista ganharia a disputa com 39%. O tucano registra 31%. Brancos e nulos, 23%. E não sabem ou não responderam, 7%. Então vamos ver agora como foi o dia de campanha desses candidatos ao governo de São Paulo, os mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Scaff, do MDB, se encontrou com representantes do setor de usinas de álcool e açúcar na Avenida Paulista. Depois, visitou a cidade de Engenheiro Coelho, no interior do estado. O MDBista defendeu o agronegócio, disse que o setor deve ser mais fortalecido para gerar empregos. Márcio França, do PSB, também fez campanha na capital. Ele visitou o Hospital das Clínicas e se encontrou com estudantes no Memorial da América Latina. Candidato à reeleição, França disse que vai cobrar reembolso do governo federal pelo atendimento de pessoas de fora de São Paulo no Hospital das Clínicas. João Dória, do PSDB, visitou o bairro do Rio Pequeno, na Zona Oeste, e deu entrevista à TV Record. Afirmou que o colega de partido Geraldo Alckmin não é uma âncora em sua campanha e negou a aproximação com Bolsonaro. Criticou Márcio França. O ex-prefeito afirmou que o atual governador é um aliado de Lula e um socialista. Luiz Marinho, do PT, deu entrevistas na capital e depois foi para Campinas, onde fez campanha com Fernando Haddad, candidato petista ao Palácio do Planalto. Marinho disse que acredita que vai estar no segundo turno com apoio de Lula. Marcelo Cândido, do PDT, fez campanha em Suzano. Ele já comandou a cidade por 2 vezes. O pedetista defende a educação em tempo integral. Disse que, se for eleito, vai levar essas escolas para todas as cidades do estado. O Ibope também divulgou a pesquisa de intenção de voto para o Senado Federal aqui em São Paulo. Lembrando que as regras do Senado esse ano, os dois candidatos mais votados vencem a disputa. E segundo a pesquisa, Eduardo Suplicy está na liderança.
O petista Eduardo Suplicy está com 28% das intenções de voto. Mara Gabrilli, do PSDB, tem 15%, empatada com o candidato Major Olímpio, do PSL. Mário Covas, do Podemos, tem 13% e está tecnicamente empatado com Mara Gabrilli e Major Olímpio na disputa da segunda vaga. Ricardo Trípoli, do PSDB, tem 10%, seguido por Mauro Image, do PSB, que tem 9%, e Cidinha, do MDB, que tem 6%. Os demais candidatos atingiram no máximo 4%. Brancos e nulos chegam a 34%. 37% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. O Supremo Tribunal Federal determinou o imediato cumprimento da pena do senador Assir Gurgax, do PDT. Na decisão, a primeira turma do STF negou um recurso do senador, que é candidato ao governo de Rondônia, e determinou o cumprimento da pena de 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. O senador foi condenado em fevereiro por crimes contra o sistema financeiro e absolvido da acusação de crime de estelionato. Procurado, Assir Gurgax disse que considera surpreendente a decisão do Supremo e que ela representa clara violação do amplo direito de defesa. Afirmou que seus advogados vão recorrer e que considera lamentável a possibilidade de que uma decisão da Suprema Corte possa ter viés político, como parece, já que ele é candidato ao governo de Rondônia. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, havia sido solto em maio por determinação do ministro Gilmar Mendes. Hoje, a segunda turma do STF referendou a decisão de mantê-lo fora das grades, mas em prisão domiciliar com outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar o prédio da Dersa, de manter contato com outros investigados e de deixar o país. Ele também deverá comparecer à justiça a cada 15 dias. Paulo Preto, apontado na Lava Jato como operador de propinas do PSDB, é suspeito de desviar recursos de obras viárias em São Paulo. E o Ministério Público do Paraná denunciou o ex-governador Beto Richa, do PSDB, por corrupção e fraude a licitações. A mesma denúncia ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, alcança outros 12 investigados pela Polícia Federal. Entre eles, o irmão de Beto, Pepe Richa, o primo Luiz Ab Antun e o ex-chefe de gabinete, Deonilson Roldo. Beto Richa foi preso no último dia 11 na operação que investiga desvios em contratos de manutenção de estradas rurais. O ex-governador também é investigado na Operação Lava Jato, que fez buscas na casa dele no mesmo dia da prisão. Beto Richa, que é candidato ao Senado nas próximas eleições, foi solto no dia 14 por determinação do ministro Gilmar Mendes. E veja a seguir, um ano depois de incêndio no Mercado Municipal de Santo Amaro, os reflexos ainda são sentidos por funcionários e clientes. Até já! Próximo domingo. A entrevistada do Hora do Voto é a senadora Ana Amélia Lemos, candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Antônio Neto no Senado é a melhor garantia de que vamos ajudar nossos irmãos de São Paulo a limpar seu nome no SPC. Durante o governo Itamar Franco e ao lado de Ciro Gomes, Neto ajudou a regulamentar a lei de participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. No Senado, junto com o presidente Ciro, vou trabalhar para gerar emprego com salários dignos. Eu sei como fazer pelos trabalhadores. No Senado, eu vou fazer muito mais. Neto senador, 1, 2, 3, Ciro presidente, 12. Tá a fim de escrever a sua própria história?
Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Esta é Mara Gabrilli. Ela é candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. E você sabe, escolher bem um senador é muito importante. Mara Gabrilli teve 4 mandatos. Foi 2 vezes vereadora e 2 vezes deputada federal. Como deputada, a Mara foi 5 vezes eleita entre os melhores parlamentares do Brasil. Não esqueça, dia 7 de outubro é dia de votar em Mara Gabrilli, senadora 457. Mara Gabrilli, 457. Dizem que no pôquer não existe sorte. Será mesmo? Hoje, Felipe Mojave explica quais são as estratégias desse jogo. Fica comigo que está muito legal. E não é um blefe, hein? Vem. Agora vamos falar do tempo, pois hoje foi mais um dia quente sem chuvas aqui na capital paulista. Agora, na região da Avenida Paulista, faz 19 graus. Mas olha, Luciana, de acordo com a meteorologia, teremos mudanças a partir de amanhã, mudanças no clima. É isso mesmo, Mariana Armentano? É isso sim, a previsão ainda é de calor, mas já voltam as condições para chuva e eu já adianto que esfria um pouquinho no fim de semana, viu? Olha, nessa madrugada teremos mínima de 17 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 31 graus, com chuvas à noite. Aí na quinta-feira já pode chover a qualquer hora e a máxima cai para 28. E na sexta não deve fazer mais que 22 graus aqui na capital, ainda com tempo bastante instável. Estima-se que no Brasil até 72 milhões de pessoas sejam míopes. Um número que só vem aumentando e que, segundo os médicos, pode ter relação com o uso intensivo de aparelhos eletrônicos e a falta de exposição ao sol. Não faz muito tempo, Laura percebeu que a visão dela foi ficando fora de foco quando a imagem estava mais distante. Na hora de dirigir, que principalmente à noite eu não estava conseguindo ver placas. E na hora de estudar, na hora de assistir aula, quando o professor apagava a luz para deixar a sala para o projetor, eu não conseguia enxergar nem o professor nem o projetor. Com o diagnóstico vieram os óculos. Qual foi a recomendação do médico? A cada meia hora, a cada 1 hora de estudo, parar e ficar de 1 a 3 minutos olhando para o horizonte. Os pais de Laura também têm miopia, o que reforça o fator hereditário da doença. Mas não foi só isso. Essa miopia está associada ao hábito do uso de computador, smartphone, tablet, em pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas com informática, ou com uma atividade de uso continuado da visão de perto. Especialistas afirmam que, mais do que o fator genético, são os hábitos da vida moderna que têm causado uma explosão dos casos de miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2010 a doença afetava 27% da população global. Em 2050, a projeção é de 52%. Por aqui, os números não são precisos. A estimativa é de que até 72 milhões de brasileiros sejam míopes, 1/3 da população. Essa dificuldade de enxergar de longe acontece quando o olho cresce mais do que o normal e de forma alongada. E o que pode prevenir isso é um hábito cada vez menos frequente, o de estar ao ar livre, exposto à luz do sol. Um comprimento de onda do sol, que é a luz azul, vai estimular a retina e, nesse ambiente, há a secreção de um hormônio chamado dopamina pelas células da retina. Esse hormônio está relacionado com o controle do crescimento do olho. A cirurgia corretiva melhora a visão, mas o olho continua sendo míope e suscetível a complicações futuras, como catarata e glaucoma, a principal causa de cegueira irreversível. Para se proteger, só mudando o comportamento. Se corrigir a distância, tiver uma iluminação adequada, não é? E impedir que se gaste muito tempo com essas traquinagens eletrônicas, trocando parte disso por uma atividade externa,
você está voltando a uma situação em que a miopia era 1/3 de prevalência do que é hoje. Um ano depois de um incêndio que destruiu todo o mercado municipal de Santo Amaro, os vestígios das chamas ainda estão visíveis. Quem trabalha lá espera por providências do poder público. Dona Joana trabalha há mais de 30 anos no mercado municipal de Santo Amaro e perdeu toda a mercadoria no incêndio. Um dia que dificilmente será esquecido por ela. Muito triste. E você acordar de madrugada sabendo que o que você tinha aqui foi tudo embora, a chama consumiu, foi bastante triste. Dona Joana e outros permissionários continuam na tenda improvisada montada no estacionamento do mercado. Uma estrutura que deveria ser provisória. Quem mantém os boxes por aqui afirma que as vendas caíram pela metade. Alguns comerciantes já foram até embora. Outros tiveram que se reinventar, como Cláudio, que tem uma banca de produtos naturais. A gente buscou aumentar a nossa variedade de produtos, fazer várias ofertas de itens. A gente também ativou um delivery, uma entrega a domicílio, que, aliás, os que estão melhores aqui dentro são os que potencializaram essa entrega a domicílio. Foi uma necessidade. Diante da dificuldade, a gente buscou ser criativo para poder manter as vendas, né? Há exatamente um ano, o mercado construído em 1958 foi atingido por um incêndio. 60% das lojas foram destruídas. O prédio permanece fechado e dentro ainda estão as marcas deixadas pelo fogo. Após o incêndio, a prefeitura anunciou que o mercado municipal de Santo Amaro seria concedido à iniciativa privada. Mas, por enquanto, ninguém se interessou em fazer a gestão do espaço por 25 anos. Quem assumir o mercado ficará responsável por fazer as reformas das áreas atingidas pelo incêndio e também pelas obras de manutenção, ampliação e melhorias. Eu sinto falta do mercado antigo, mas eu nunca deixei de vir e eu vou dizer que eu vim mais como ato de resistência. A qualidade dos produtos é muito boa e o preço também compensa. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Gazeta mostra que dos 15 mercados municipais da capital, apenas 2 têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, um documento obrigatório que atesta que o imóvel segue todas as normas de segurança contra incêndios. É o caso do Mercado Municipal de São Miguel, na Zona Leste. Há 3 anos, a rede elétrica foi trocada. O prédio tem saídas de emergência bem sinalizadas e vários extintores espalhados pelo mercado. Um modelo que quem trabalha em Santo Amaro espera, num futuro próximo, encontrar. Conciliar todos os interesses, o interesse da prefeitura, o interesse do concessionário e o nosso dos permissionários. Aqui é minha vida e aqui do mercado a gente pagou o estudo dos filhos, são os amigos que estão com a gente até hoje, os clientes super amorosos, então é um pedacinho da minha vida estar aqui. Em nota ao Jornal da Gazeta, edição das 10, a Prefeitura afirmou que, de acordo com a legislação, a responsabilidade pela implantação da norma de segurança sobre incêndios é da associação formada pelos permissionários do mercado. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico fiscaliza periodicamente os mercados municipais e sacolões. A nota diz ainda que há um esforço para a readequação do edital de concessão do mercado de Santo Amaro para relançá-lo em outubro. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciano. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. E assista agora ao programa Todo Seu com o Rony Fon. Confira no próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, uma entrevista com a candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin do PSDB, Ana Amélia Lemos. Assista agora, Todo Seu.